Eu sempre lutei pela democracia. Eu acredito na democracia e sempre lutei por ela. E vou continuar lutando por ela. Eu, no passado, na minha juventude, enfrentei por convicção a ditadura. Praticamente todo político esquerdista de hoje se vangloria de ter lutado contra a ditadura militar. Estufam o peito para dizer o quanto foram corajosos por terem pegado em armas e lutado pela democracia, pela liberdade. Só que tudo isso não passa de uma grande farsa. O objetivo daqueles que pegaram em armas durante o regime militar não era lutar pela democracia. Pelo contrário, era implantar uma ditadura socialista. No livro Imagens da Revolução podemos encontrar estatutos de 18 grupos diferentes de guerrilha, incluindo todos os principais. 14 desses estatutos afirmam que o objetivo da luta armada era implementar um sistema de partido único, como nas ditaduras da China e de Cuba. A Ação Popular, grupo do qual José Serra fez parte, não tinha vergonha em admitir que queria substituir a ditadura da burguesia pela ditadura do proletariado. O sonho dos guerrilheiros era transformar o Brasil em uma grande Cuba. A ideia deles não era acabar com a tortura e a perseguição política, mas tomar o poder para que eles escolhessem quem seria torturado e perseguido. Nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. Ao contrário do que dizem, João Goulart não era nenhum santo. Pelo contrário, era muito parecido com a esquerda brasileira de hoje. Discursava em defesa dos pobres e defendia o interesse de empresários corruptos. Como os governos petistas, Goulart fraudava licitações para beneficiar empreiteiras amigas. Em troca, levava generosas doações via Caixa 2. Até o famoso Comício das Reformas, de 13 de março de 64, foi pago por um grupo de empreiteiros. Os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. E o que teria acontecido se esses heróis da luta armada tivessem conseguido implementar uma ditadura? Não tem como adivinhar tudo, mas dá para ter uma certeza: muito mais gente morreria. Observando os regimes comunistas, podemos ter uma noção desse número. Em Cuba, 0,0842% da população foi executada. Essa porcentagem no Brasil representaria 88.410 mortes. Na China, pouco mais de 0,1% da população foi executada, o que significaria 132.195 mortes no Brasil. Se seguíssemos o exemplo de Pol Pot no Camboja, a parcela da população executada seria de 21%, ou seja, 22 milhões de brasileiros mortos. Ditadura é ditadura, não importa o viés ideológico. A partir do momento em que não temos mais poderes independentes e uma sociedade livre, não temos mais democracia. Todo tipo de autoritarismo deve ser combatido, seja de esquerda, seja de direita. Não caia na conversa mole de que gente como Dilma Rousseff lutou virtuosamente pela democracia e depois se corrompeu por causa do poder. Não foi o poder que corrompeu a esquerda, foi a esquerda que corrompeu o poder. Orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido.